Nós já tratamos na semana passada dos 3 benefícios espirituais do sofrimento. Eu não vou tratar de novo porque vai ser uma terceira vez se eu tratar isso daí. Mas eu queria ir direto ao ponto onde nós estamos. Pode passar. Aliás, volta aí, Matheus, por favor. Falamos ali que há 3 benefícios espirituais do sofrimento para as nossas vidas, conforme a palavra de Deus nos aponta. A primeira é a construção do caráter de Jesus Cristo em nós. A segunda é a dependência em Deus em meio ao problema. E a terceira, que é a edificação uns dos outros por meio do servir. Então, quando nós passamos pelo sofrimento, nós somos capacitados a servir a outros que também estão em sofrimento. Então, a gente falou desse ponto. E aí, nós passamos a tratar sobre como o Novo Testamento ele vai falar de sofrimento de uma maneira vasta nos versículos e praticamente em como todo o Novo Testamento, a igreja ela está passando por uma fase ali de provações, de sofrimentos diversos, e como esses sofrimentos, na visão bíblica do Novo Testamento, são importantes e necessários para aqueles benefícios espirituais que nós acabamos de falar. E aí, primeiramente, a gente já apontou ali para os primeiros, né? A gente falou de 6, aqui eu coloquei apenas 17, aí você vai encontrar mais versículos, apenas 17, né? Mas você vai encontrar mais versículos, e eu tentei pegar os versículos e colocar mais ou menos um resumo do que está dizendo ali a respeito do sofrimento. Então, em Mateus 5,11, nós lemos que os sofrimentos por Cristo nos geram uma herança celestial, né? Ali o texto fala do sermão das bem-aventuranças, ali do nosso futuro, de como receberemos os bênçãos, os galardões por meio da nossa fidelidade em meio ao sofrimento, ok? Aí depois nós temos os sofrimentos por Cristo, é motivo de honra e alegria, Atos 5, 40 a 42, também ali sendo chicoteados os apóstolos ali, eles vendo que era um motivo de alegria sofrer por Cristo. Falando sobre os sofrimentos podem ser predestinados por Deus para uma causa nobre, também a mesma coisa, Atos 9, 15 a 16. Falamos que os sofrimentos podem fazer olhar para a esperança futura da eternidade, Romanos 8, 16 e 17, que somos também co-herdeiros com Cristo, né, no sofrimento dele. Os sofrimentos por amor do nosso Mestre 5 nos levam ao triunfo, como está lá em Romanos 8, 36 a 37. Né? Então todos aqueles sofrimentos, né, nem a morte, nem a vida, nem principais potestades, nem espada, nem o perigo, nem nudez, né, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. E o sexto que nós paramos e encerramos ali é o nosso sofrimento, é uma ferramenta de encorajamento a outros cristãos em sofrimento, 2 Coríntios 1, 5 a 7. E aí ficamos de ver os próximos, né, do 7 até o 17, se não me engano, é o 17 mesmo. Então hoje eu queria apenas pontuar esses versículos e mostrar como esses temas estão ligados, como esses versículos estão ligados àqueles 3 benefícios que nós falamos, certo? E aí encerramos esse assunto, mas não a vivência dele, né? Então, o sétimo, os nossos sofrimentos contribuem, o nosso sofrimento contribui para a nossa dependência no poder de Deus. E ali está 2 Coríntios 1, 8 e 9. Abre lá, em 2 Coríntios 1, 8 e 9. E ali é importante, nós vamos ver exatamente como, né, que o sofrimento nos leva a isso, a dependermos em Deus. Talvez um dos principais benefícios, ou razões porque existe o sofrimento na vida de um crente, para que ele dependa de Deus, dependa da provisão, da mão, do poder do Senhor. Então nós lemos assim em 2 Coríntios 1, 8 e 9: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza das tribulações que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Olha o que Paulo diz, né? O que são tribulações acima das vossas forças, né? O que é? É algo muito maior. Imagine, talvez você passa por uma prova, por uma luta, e aí você
sente que aquilo, né, vai te consumir, vai ser acima da sua força. Talvez é isso que Paulo esteja tratando aqui. É algo que é algo tão forte que você fica tão ali preso àquele sofrimento que parece que você vai sucumbir àquilo. É o que Paulo está tratando aqui. Eles foram atribulados, né? Ou eles passaram por uma tribulação que foi acima até mesmo das forças dele, a ponto, olha só, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí você fala assim, não é possível, né? Eu pensava que era só eu que passava por isso, né? Que chegava um sofrimento que eu me desesperava, né? Até pela minha vida, de que, olha, agora já morri, agora já era, não tem jeito. Mas também o apóstolo Paulo passou por isso. E não só o apóstolo Paulo, mas ele está falando aqui, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. Não é somente Paulo, mas também o grupo que estava com Paulo, os irmãos que estavam ali pregando o evangelho. E aí note a situação que ele fala no final. Contudo, olha como é que ele vê, né? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então Paulo ele já se via como alguém pregando o evangelho e passando por tudo aquilo que ele está vivendo e passando ali junto com os outros, ao ponto dele enxergar e ver assim, olha, isso tudo que eu estou vivendo, eu sei, é demais, só que está escrito que eu vou ter que padecer, que talvez eu padeça por Cristo. Talvez a minha sentença de morte já está, e na verdade estava, né? Mais para frente nós vamos ver que Paulo ele é martirizado, né? Quer dizer, não na Bíblia, mas é contado pela história que ele foi martirizado. Então realmente ele tinha uma sentença de morte, só que não chegou ainda o tempo dele aqui. Só que note o que ele fala aqui no fim das contas, no finalzinho, para que não, versículo 9, né? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Me pode dizer o que Paulo está falando nessa frase? O que ele está dizendo? Olha, mesmo que eu tenha a sentença de morte sobre a minha cabeça, mas ainda assim eu creio no Deus que pode me ressuscitar, né? E isso é o que? Dependência em Deus, até mesmo na morte. Paulo falou assim, olha, mesmo que eu me desespere, mesmo que eu pense que eu vou morrer, mesmo que eu veja que todo o cenário me leva ao ponto de acabou as minhas forças, mas ainda assim não tem problema, porque mesmo que a espada passe pela minha cabeça, eu creio no poder desse Deus, eu dependo do poder desse Deus que vai me ressuscitar dos mortos. Então, irmãos, aqui nós aprendemos exatamente isso, que o sofrimento de Paulo levou a ele a olhar para onde? Para a ressurreição em Cristo. Da mesma maneira como o próprio Senhor dele foi morto e ressuscitado, da mesma maneira o Senhor, Deus, Pai, iria fazer isso com ele. E isso faz com que ele dependa de Deus e não dependa da força dele, né? Para tentar sair daquela situação. Interessante, né? Esse texto aí, muito bom para poder meditar. No Deus que ressuscita os mortos. É nesse Deus que temos que confiar e depender. 8. Os sofrimentos é um meio a testemunhar a esperança de Cristo aos outros. Né? Interessante isso. Onde é que está? 2 Coríntios 4. Na mesma carta aí, 2 Coríntios 4, 8 a 11. Alguém pode ler esses versículos 8 a 11? Pode, vai lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, mostrando, né, como que as tribulações, angústias e tantas outras coisas que vêm sobre ele, de modo nenhum, apesar de abalar um pouco, né, apesar de causar alguma dificuldade
que ele fala aqui, né? Estou atribulado, porém não angustiado, né? Perplexo, mas não desanimado. Então, de alguma maneira, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda derrama a sua graça ali para poder mantê-lo firme, ainda seguindo forte, pronto, né? Ok? Mas note o que ele vai dizer no finalzinho: para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que os sofrimentos que ele está passando, que ele está vivendo ali, é um meio do qual as pessoas vão olhar e ver a manifestação de Cristo em sua vida, a um ponto de testemunhar disso, ao ponto de levar com que aquelas pessoas elas observem, elas olhem, né, para o sofrimento de Paulo e enxerguem o sofrimento do próprio Cristo. Por quê? Porque ele fala que somos entregues à morte por causa de Cristo. Assim como Cristo morreu e sofreu, assim também somos nós. Mas só que na morte de Cristo houve o que? A vida. Assim também como nos nossos sofrimentos, que quase nos levam à morte, ou esses sofrimentos que nos levam a quase sucumbir, esses também estão apontando e mostrando para essa vida. Que nós estamos passando por tudo isso, mas mesmo assim Deus nos garante que talvez estamos perto do fim, ou quase à beira da morte, mas Deus ainda nos mantém, e as pessoas podem olhar para isso e falar assim: mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse que ele consegue ficar bem, ficar tranquilo, ou ficar ali em paz diante daquele sofrimento? E aí essas pessoas passam a conhecer quem é o nosso Deus, e saber que apesar do que esteja acontecendo na minha ou na sua vida, esse Deus é presente, e também quer ser presente na vida daquele que está ouvindo, que está testemunhando da sua vida em sofrimento. Perfeito? Vamos lá, para o próximo. 9. Note que é tudo em 2 Coríntios, né? Interessante, porque em 2 Coríntios Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Ele está contando, né, que ele é apóstolo. E por que ele é apóstolo? Porque ele sofre por Cristo. Esse é o propósito de Paulo, né? Os sofrimentos no ministério de Deus podem ser sinais de que estamos fazendo a obra de Deus corretamente. E aqui tem o podem, né? Porque nem todo sofrimento é sinal de que você está fazendo a obra de Deus corretamente. Porque tem sofrimentos que nós já vimos, né? Os tipos de sofrimento pode ser pelo seu pecado, pode ser por não provações de Deus, mas por outros motivos, né? Tentações, coisas desse sentido, o sofrimento próprio da vida. Mas no fim das contas, os sofrimentos no ministério são sinais, podem ser sinais de que nós estamos fazendo a obra de Deus corretamente. E Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 11, 23. O que diz lá? Alguém pode ler? Com ele, servo de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. E ainda mais trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui aceitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. E se você continuar, você vai ver que ele vai falar mais detalhes dos sofrimentos dele. Mas note a pergunta de Paulo: são ministros de Cristo? Então Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Ele está comparando com alguns apóstolos, alguns mestres que surgiram ali na igreja de Corinto, que estavam dizendo assim: olha, nós que falamos de Deus, nós que somos de Deus, Paulo é um charlatão, Paulo é um mentiroso, né? Então eles estavam querendo tirar aquela imagem positiva, aquela imagem correta, aquela imagem verdadeira que Paulo tinha dentre os coríntios, para que eles pudessem tomar a igreja para eles, né? Para que eles pudessem dominar sobre aquela igreja. E note que Paulo ele vai dizer: olha, são esses ministros de Cristo, esses aí que ficam fazendo e falando essas coisas de mim, são eles ministros de Cristo? Aí eles, no fim das contas, eles estão dizendo: olha, vocês querem ver se eles são ministros de Cristo? Então, vamos ver se eles têm isso que eu passei, isso que eu tenho, né? E aí ele vai falar, né? Eles trabalham e se afadigam disso, eles já foram presos, foram chicoteados, eles já passaram por perigos de morte muitas vezes. E aí ele vai falando de outras coisas mais. Em termos, Paulo está querendo tratar disso.
Paulo está mostrando o currículo dele como um ministro de Cristo que anda corretamente. E isso traz à luz o quê? O conhecimento, a ideia, né, de que um ministro de Cristo nem sempre é alguém que está sempre bem, que está sempre, né, sem problema nenhum, que nada na vida dele dá problema, que é aqueles, né, que andam com um carro de luxo, que tem uma mega de uma mansão, que ficam por aí passando de jatinho. Ele não quer dizer isso. Ele está falando pelo contrário. De quem quer ser ministro de Cristo vai passar por privações, vai passar por lutas, vai passar por sofrimentos. Mas isso é o meio que Deus escolheu, a forma como Deus escolheu para que a palavra dele fosse pregada a esses ministros, né? Ou por esses ministros, certo? Então, quando é o contrário, tenha dúvida. O ministro de Cristo nem sempre vai ser abençoado materialmente. Vai ser abençoado em muitas coisas na vida, como podemos pensar. Mas a questão é que ele será abençoado espiritualmente por meio dos sofrimentos que ele passa. Isso também é uma realidade para nós cristãos, para nós crentes. É claro, você pode pensar, mas eu não sou um ministro de Cristo, sou pastor. Tudo bem, mas também isso se aplica à sua própria vida também. Que a vida do crente é essa. Nem sempre, automaticamente, 100% das vezes é só alegria. Mas elas estão ali para poder provar de que, de alguma maneira, Deus está agindo por meio desses sofrimentos. São sinais de que estamos fazendo a obra de Deus corretamente. E principalmente quando somos perseguidos. E principalmente quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus e vem a oposição de Satanás. Porque isso prova o que, irmãos? Que Satanás não bate em cavalo morto. Satanás ele não vai lutar contra aquele que já é dele, que já é vencido dele. Pelo contrário, Satanás vai lutar contra aquele que está querendo lutar contra ele. E ele vai usar de todas as maneiras para poder destruir. Então, o Leonard Ravenhill, né, um pregador aí estadunidense, se eu não me engano, ou inglês, mas eu vou parafrasear ele, né? Ele falou assim, olha, que ele praticamente se sentiria feliz por saber que ele estava na lista de Satanás, né? De ataques, né? Por que ele diz isso? Porque se ele está na lista de Satanás, né, como inimigo de Satanás, é porque ele estava fazendo a obra de Deus corretamente. Então, em tese é isso, né? Então, o nosso alvo não é sermos achados como pessoas em que Satanás não nos mexa, porque isso é perigoso. Por quê? Porque isso prova que estamos andando errado, né? E que realmente a gente não está fazendo a obra correta, né? A ideia que está aqui é exatamente isso. Por que Paulo sofreu? Por que Paulo sofreu açoites? Porque Deus permite isso daí na vida dele, né? Claro que tudo aqui vem por conta de oposição, mas Deus permite para poder mostrar que é assim. É assim que o servo dele precisa passar e viver, mas é isso que vai torná-lo forte. E aí Paulo, na sequência, note, né, capítulo 11 de 2 Coríntios, mas o décimo ali, décimo versículo que a gente vai ler agora, dos 17 que eu separei, também é em 2 Coríntios, né, 12. Então, no capítulo seguinte, Paulo ele vai agora falar sobre sofrimento e poder, né? Então, o sofrimento é o meio pelo qual Deus fortalece com poder por sua graça. Então, é através do sofrimento que nós somos fortalecidos pelo poder de Deus que vem da sua graça, né? Que vem da força dessa bênção que é a graça de Deus, que é o que nos faz suportar. 2 Coríntios 12, 9 e 10, nós conhecemos esses versículos facilmente, né? Estão em nossa cabeça sempre. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas provações, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando estou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está narrando é exatamente o desfecho de como Deus atua por meio dos sofrimentos. Deus fortalece a nossa vida por meio da nossa fraqueza. E ele diz exatamente aquilo que está na primeira parte aqui do versículo: a minha graça te basta. Ou seja, no sofrimento, nós não precisamos de qualquer outra coisa a não ser a graça de Deus para poder passar por ele. No sofrimento, talvez nós não conseguimos enxergar o final, o que vai acontecer. Mas Deus, ele não se importa em nos dizer como é que vai ser a situação até chegar lá, até sair do sofrimento. Ele apenas nos diz: você precisa apenas da minha graça. Então se apoie na minha graça. E ao se apoiar na minha graça, então você vai passar, e no tempo determinado aquilo vai passar, aquilo vai acontecer, e ponto final, né? Então por isso que Paulo fala, por isso que eu me glorio nas fraquezas, porque quando eu estou passando por mais fraqueza, assim o poder de Deus vem sobre mim, mais do poder de Deus vem sobre mim. E ele até diz, no sentido de alguém que até tem alegria pelo sofrimento, parece, pelo que sinto prazer nas fraquezas, Claro que Paulo não sentia, olha, que legal que eu estou sofrendo, não é isso. Mas Paulo via que ele não queria também sofrer. Se ele pudesse menos sofrer, seria melhor. Mas quando o sofrimento vinha, Paulo não olhava aquilo como o quê? Como algo ruim. Ele olhava como algo bom. Como que Deus está trabalhando através daquela pedra no sapato, daquele espinho na carne, que é o que ele está falando aqui, para que ele pudesse então ser aperfeiçoado por Deus. Ok? 11. O sofrimento por Cristo é um privilégio dado por Deus ao cristão. Nós já falamos desse versículo de Filipenses 1:29, que diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Note que o sofrimento, ele é comparado ao benefício da salvação, O ato de crermos em Cristo é o quê? A própria salvação. Se eu creio em Cristo, sou salvo, Então ele está falando assim, olha, isso é uma coisa maravilhosa, é a graça de Deus, A salvação é, uau, fantástico. Mas tem outra coisa que é semelhante a isso e que Deus também te dá nesse momento da salvação, que é o ato de você padecer por Cristo. Por sinal, você pode padecer por Cristo. E isso está igualado nessa sua bagagem que você recebeu da salvação em Cristo. Não quer dizer que eu sou um cristão, eu creio em Cristo agora, Pronto, Cristo levou todos os meus sofrimentos, todas as minhas dores, então não sofro mais, Não é bem isso. Claro que no final de tudo, na glória eterna, a gente não vai precisar mais sofrer, porque Cristo pagou o nosso peso, mas pagou o peso dos nossos pecados que nos livravam do verdadeiro sofrimento. Esse sofrimento que nós vivemos aqui, irmãos, não se compara com aquele sofrimento pelo qual Deus nos livrou, Não se compara. A gente pode pensar poxa, mas é tão dolorido, é tão difícil, Deus. Mas olha, tem algo pior do que isso. E Deus te livrou disso. Então, no fim das contas, calma. Veja esse sofrimento como um meio da graça de Deus também. Deus está te ensinando por meio dele. Deus está te fazendo forte por meio dele. Deus está te mostrando um pouquinho do que foi o peso, e um pouquinho assim, bem pouquinho mesmo, muito pouquinho. É o pouquinho do pouquinho do pouquinho do pouquinho do pouquinho daquilo que Cristo sofreu por você na cruz. Amém? 12. Os sofrimentos não são maiores do que o prazer da comunhão com Cristo. Talvez é isso que a gente precisa aprender quando nós estamos passando pelo sofrimento. O sofrimento não pode apagar a alegria da nossa comunhão com Cristo. E talvez é isso que acontece muitas das vezes em que a gente passa pelo sofrimento. Talvez a primeira coisa que some da nossa vida diante de um sofrimento é o quê? A nossa alegria, o nosso prazer de estar com o nosso Senhor. E aí nós lemos exatamente Filipenses 3, 8-10, quando o próprio Paulo vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Note que ele fala, a comunhão. Ele não somente quer o poder da ressurreição de Cristo, ele não só quer os benefícios nesse lado, né, bom, né, da vida, da ressurreição, da promessa da ressurreição, de tantas coisas maravilhosas, mas também da comunhão dos sofrimentos. Então ele lança tudo fora, ele joga tudo, né, o histórico dele de vida como um fariseu, aquilo que ele tinha conhecido e visto no judaísmo, ele joga tudo para trás, para que ele possa agora conhecer a Cristo, estar em comunhão com Cristo, e fazer parte também dessa comunhão de sofrimentos com Cristo, para que conformando-me com ele coloque na sua morte. E quando Paulo ele faz isso, ele está dizendo que, olha, o sofrimento é o meio pelo qual eu consigo o quê? Ter mais comunhão com Deus. É o meio pelo qual eu consigo mais me aproximar de Deus. Eu não estou dizendo que quando tudo está alegre e feliz, nós não podemos ter uma comunhão satisfatória em Cristo. Talvez é a coisa mais fácil que tem, mas também quando nós estamos muito alegres e felizes e está tudo tranquilo na nossa vida, a gente tem uma tendência a também, né, se desviar, a deixar o nosso Senhor de lado, porque nós passamos a confiar muito mais na boa situação em que nós estamos passando, vivendo, e nós desviamos os olhos dele. Mas é quando os sofrimentos vêm, surgem, é que Deus está te chamando para mais perto, para você ter comunhão com ele. E aí você vai ver que o seu sofrimento ele vai ser mais aliviado. Você vai conseguir passar de forma mais tranquila, podemos dizer assim. Por quê? Porque você passa a ter comunhão com o Senhor no sofrimento. Você entende que Deus está usando isso como meio de você crescer em comunhão com Ele. 13. Os sofrimentos são meios de ser gerada a paciência em nós. Tiago 5,10. Tiago 5,10 é um outro versículo bem conhecido que a gente pode perceber. Tiago 5 vai falar sobre a paciência, né? Todo o livro de Tiago vai falar sobre as provações e outros assuntos também, mas ele dá um enfoque muito nisso. Mas Tiago 5,10 vai nos dizer: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então Tiago está dizendo o quê? Olhem para os profetas, olhem para aqueles que passaram já, os personagens da Bíblia, né? Para aqueles que estão ali descritos na palavra de Deus, e vejam como estes homens, como estas mulheres, né? Como todos aqueles os servos do Senhor do passado, eles sofreram, e como que no sofrimento deles eles geraram a paciência. Então ele está falando: olha, tomai por modelo, ou seja, é para você olhar e imitar, é para você olhar e falar assim: não, eu tenho que fazer como Abraão, né? Por exemplo, eu tenho que fazer como Daniel, como Davi também, em muitos momentos que estava sendo perseguido por Saul. Eu tenho que ter paciência, como o mais conhecido personagem de paciência que tem na Bíblia, quem é? Jó, né? Então olhe Jó e tome por modelo estes homens, essas mulheres que passaram por essas situações e eles obteram, então, eles foram vitoriosos, né? 14. Os sofrimentos devem nos conduzir a responder de forma bondosa, e às vezes o que acontece é o contrário. Quando eu estou passando pelo sofrimento, a primeira coisa que vem em mim é o quê? É chutar quem estiver na minha frente, é falar, né, aquela palavra dura em quem estiver na minha frente, é ser ingrato, é ter uma resposta negativa. Mas 1 Pedro 2,20 nos diz o que? Olha, esse versículo aqui realmente a junção da paciência
né, com a questão de realmente olhar para Deus e falar, eu tenho que fazer o que é certo. 1 Pedro 2:20. Olha o que vai dizer lá. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Olha só. Pois que glória há, preste atenção, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Em outras palavras, você pode ser esbofeteado pelo seu pecado, pelo seu erro. Isso não tem glória nenhuma. Por quê? Porque você está só o quê? Merecendo aquilo que você procurou. Né? Então procurou o mau caminho, recebeu o mau caminho. O esbofetear seria a consequência do seu pecado. Mas note o que ele vai falar aqui. Mas se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é, grato a Deus. Então, do contrário, né? O contrário, a gente precisa ter esse entendimento de que, olha, eu tenho que ter uma atitude bondosa. Eu tenho que ter uma atitude bondosa diante do sofrimento. Por quê? Porque isso é grato a Deus. Deus vai nos honrar por causa disso. Vamos dar glória a Deus por causa disso. Mas a pessoa me enganou e eu vou ter que agir com bem. Não, né? Haja com bem, claro. Vá na justiça, né? Haja com justiça, mas da maneira correta. Não da maneira incorreta. Mas vai demorar. Mas é o que Deus te pediu. Faça do jeito correto. Porque isso vai trazer glória a Deus. Isso vai agradar a Deus. 15. Os sofrimentos por Cristo devem nos encorajar a permanecer em santidade e preparados para servir a Deus. Então, o sofrimento nos encoraja a nos mantermos santos. Você pode ver, muitas vezes, a tendência das pessoas é pecarem enquanto tudo está bem, né? A tendência é essa. Pode ser que não, mas a tendência é essa. Mas quando tudo está mal, a pessoa ela começa a ser mais prudente na sua vida. Ela começa a talvez pecar menos até. Porque ela vai olhar para si e ela vai, olha, não, mas estou passando por esse sofrimento. Ela vai se dedicar mais até a estar com Deus, porque ela já está no sofrimento. Né? Mas quando tudo está bem, quando tudo está ok, não tem problema nenhum, então aí eu vou na gandaia, né? Não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. Mas quando Deus, quando passa por um sofrimento, uma doença, uma coisa, aí você fica mais comedido. E você passa a ficar um pouco crítico na sua mente a respeito dos seus pecados, a respeito da sua conduta. Então, o sofrimento ele nos encoraja a permanecermos santos. E santos, separados, consagrados, nós assim então conseguimos servir mais a Deus. Que é o que diz lá então em 1 Pedro 3, 14 e 15. Alguém pode ler? Mas, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sejam. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem razão da esperança que há em nós. Então ele está dizendo aqui que, ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. Ou seja, é assim mesmo. Mesmo que você sofra a injustiça por algo justo, mas é assim. Fique tranquilo, você é bem-aventurado. E aí ele continua dizendo, então não fique com medo, né? Não vos amedronteis, nem fiqueis alarmados, mas nesse momento em que você está sofrendo, ele fala, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Em outras palavras, cresça em santidade a Deus. E depois ele vai falar por quê? Para que você esteja preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que está em vós. Então, através dessa santificação, eu vou estar preparado para poder servir a Deus, testemunhar de Deus, pregar desse Deus no meu sofrimento. Então, olha, e aqui quando essas pessoas estão escrevendo isso, Pedro, Paulo, eles estão escrevendo no momento em que a perseguição é morte, na verdade, né? Não é as perseguições dessa vida moderna que nós passamos, né? Mas perseguições de morte. Não são as perseguições internas dos pecados em nosso coração, mas as perseguições de fogo, de feras,
E eles estão escrevendo isso. 16. Os sofrimentos por Cristo não devem ser motivos de vergonha, mas de honra. Não devemos olhar para o sofrimento que nós estamos passando, até mesmo como igreja agora, nesse momento, como um motivo de vergonha, né? Ai, que vergonha, porque eu estou passando por isso, por esse sofrimento. Não. 1 Pedro 4,16 nos diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus em seu nome. Não precisamos ter vergonha do nosso Deus. Nós precisamos ter vergonha dos nossos pecados, né? Nós temos que nos queixar dos nossos pecados, né? Mas do nosso sofrimento, das lutas que nós estamos passando, sendo justos, sendo corretos, andando corretamente diante de Deus, disso nós não precisamos nos envergonhar, porque no fim das contas, isso vai gerar glória para o nosso Deus. Ele fala: antes glorifique a Deus com este nome, né? E o último, então, fechando aí, os sofrimentos nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. 1 Pedro 5:10 vai nos dizer assim: ora, o Deus de toda graça, quem em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Interessante, né? Que Pedro está passando por um cenário totalmente de perseguição nesse nível, e ele fala assim: depois de ter depois de ter sofrido por um pouco. Mas Pedro, não é pouco sofrimento não, Pedro. Tem gente indo para a tocha, tem gente indo para o leão, tem gente morrendo no fio da espada, tem gente, Pedro, morrendo de tudo quanto é jeito, Pedro. Isso é pouco, Pedro. Aí Pedro fala assim: é pouco. Os sofrimentos daqui são poucos, comparado ao sofrimento que Deus nos livrou. É isso que Pedro está falando. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Então note que a razão do sofrimento é o que Pedro falou aqui nessas 4 palavras: aperfeiçoamento, firmeza, fortificação e o que? Base, fundamento. Fundamento, a palavra aqui, fundamento, diz respeito a alguém que está fincado, como aquela casa. Lembra a parábola de Cristo, né? A casa sobre a rocha, que vem a tempestade, né? Parece que Cristo estava predizendo, né? Com certeza, aquilo que ia acontecer com os cristãos, que podia bater o vento contra ela, podia vir a tempestade e dar de ímpeto contra aquela casa, mas ela estava o quê? Firme, fundamentada, que é a palavra que Pedro, fundamentada. Para quê? Em quê? Em Cristo, na rocha, né? No firme alicerce. Então, é para isso que nós fomos chamados. E note que essas coisas que Pedro fala aqui, né? É para tirar aquela noção de que Pedro é o que? A pedra, né? O pessoal fala, né? Não, Pedro que é a pedra, né? Sobre Pedro que iria nascer a igreja de Deus. Aqui, Pedro está falando, olha, ele quer nos fundamentar. Fundamentar onde, né? E o próprio Pedro fala: na rocha que é ele, na rocha que é Cristo. Irmãos? Bem, então no fim das contas, pode ir passando aí, Mateus. Obrigado, mais um. Então, aprendemos até aqui princípios de uma igreja viva, ou seja, uma igreja que mortifica o seu eu e vive para o nós, né, para o grupo, para o corpo de Cristo. E agora nós aprendemos que uma igreja viva é chamada a aprender no sofrimento. Então, como igreja viva de Deus, nós somos chamados a aprender no sofrimento. Então, foram esses os 2 princípios que até agora estudamos, ok? Vamos orar então ao Senhor e finalizar a nossa escola de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu poder, Deus, em nos aperfeiçoar por meio dos sofrimentos, em nos ensinar tantas coisas, Deus, e nos dar tantos benefícios por meio do sofrimento, Deus. O Senhor com certeza não permite sofrimentos na nossa vida sem um propósito, ou para nos maltratar, ou para nos destruir, mas pelo contrário, o Senhor faz isso para que possamos, Senhor, dependermos de Ti, que possamos, Senhor, aprendermos que o nosso coração deve estar totalmente entregue, submisso à Tua vontade, como nós falamos. Tudo entregarei, como nós cantamos agora há pouco, tudo entregarei.
Então, Senhor, às vezes os sofrimentos eles vêm, eles surgem nesses momentos para que possamos entregar tudo a Ti. Então, Senhor, nos usa nesse sentido, no nome de Jesus Cristo. Amém.